Graça e paz do Senhor Jesus. Todo mundo super de Deus, felizes e animados? Pois é, que bom a gente estar aqui novamente para louvar ao Senhor, orar. Juntos nós temos uma comunhão com o nosso Senhor e com nossos irmãos. Que bênção é poder estarmos aqui agora para meditar nessa palavra tão poderosa, que eu sei que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa em nome de Jesus. Hoje o texto que nós vamos meditar fala sobre uma oração que Paulo fez, que está relatada na carta aos Efésios. Como são as nossas orações? Você já tentou se ouvir orando? Por que você mais ora? Pelo que você mais ora? Qual é a razão de todas as razões para a sua vida? O que você mais deseja? Talvez você esteja dizendo assim, bom, depende da ocasião, né? E eu sei que muitas vezes nós passamos por dificuldades, problemas, onde nós precisamos ir ali, chorar aos pés do Senhor, clamar ao Senhor por aquela causa, por aquele motivo, por aquele momento na vida da gente. Mas o que eu quero levar você a refletir é sobre uma oração uma causa que deve fazer parte de todas as nossas orações. E eu creio que é isso que está acontecendo aqui. Quando Paulo escreve aos Efésios, amados irmãos, é uma carta muito linda, você tem que ler. Eu assim, periodicamente, talvez assim, de 2 em 2 meses, eu leio toda a carta aos Efésios de novo, às vezes é mais, porque essa carta é maravilhosa, ela fala a respeito de nossa origem, ela fala a respeito de nossa identidade, ela fala a respeito de nosso propósito, ela fala a respeito do nosso destino, ela fala da igreja de Deus, ela fala do poder que a igreja tem no Espírito Santo, de fazer com que pessoas se encontrem com Jesus, se tornem uma nova criatura, e em se tornando uma nova criatura, tudo ao seu redor comece a ser transformado, mudado. Ali na carta de Efésios tem todos esses ensinos muito preciosos, de como você deve se comportar nos seus relacionamentos, de como você deve fazer essa luta espiritual que muitas vezes nós nos encontramos, enfim. E tudo é em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. E hoje nós vamos pegar um texto ali que está em Efésios, no capítulo 3, então quero que você, se estiver com sua Bíblia de papel aí, você abra Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, e minha oração é que ao final desta mensagem, você esteja assim, com o coração pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Eu vejo como às vezes alguns torcedores, não sei para que time você torce, espero que seja para o Flamengo, para o Corinthians, mas eu não sei, mas eu vejo como aquelas pessoas que vão aos estádios, eles têm um fogo dentro de si, eles estão ali com muita intensidade, é algo que os leva a pagar o ingresso, que os leva a torcer pelo seu time, que os leva a sorrir com um gol, a chorar quando levam um gol, enfim. Existe algo pegando fogo ali dentro deles, né? O meu desejo é que, ao final dessa mensagem, tanto o seu coração como a sua mente, elas estejam conectadas, para que você receba muita iluminação para a sua mente, e receba esse fogo lá dentro do seu coração, para você cumprir com o propósito de Deus para a sua vida. É isso. O tema de hoje é: acende o fogo do propósito eterno. Vou falar de novo: acende o fogo do propósito eterno. Nós vamos falar sobre 4 fontes e 4 intercessões. 4 fontes onde você buscar para fazer uma oração que realmente faça sentido. Essas 4 fontes são: a fonte do poder, Espírito Santo, item 1, intercessão, fortaleça-me no poder do Espírito. 2, a fonte do desejo, coração, intercessão no coração, seja o dono do meu coração.
terceira fonte é a fonte de apropriação, a mente. A intercessão é: dá-me a mente do amor. A quarta fonte é a fonte do sucesso, dar glória a Deus. E a intercessão é: seja tudo para a sua glória. Paulo, quando ele vai orar, ele, logo no começo, no versículo 14, olha só, está escrito assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Está acompanhando aí na sua Bíblia, né? Papel ou acesse, veja só. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Veja só, aí há, pode notar, uma razão, uma causa. Era a chama que ardia em Paulo. Aqui há um destinatário poderoso, um destinatário amoroso, e é o Pai. E ele diz: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Perceba aí que Paulo começa a falar da razão da oração dele e de um destinatário, mas há uma palavrinha aí que é muito necessária, que está no meio, entre uma e a outra. Ajoelho-me diante do Pai. Quer dizer, essa oração de Paulo, ele tinha uma razão, e por causa dessa razão tinha intensidade, porque para um judeu, ele se ajoelhar, é aquele momento que ele diz assim: agora eu vou fazer essa oração com toda intensidade, envolvendo todo o meu ser. Percebe então que essa é uma oração que já desde o começo mostra que Paulo quer dizer: olha, eu tenho uma razão pela qual vou orar, eu vou colocar toda a minha intensidade, eu vou dirigir ao nosso Pai Celestial, e quero colocar isso de todo o coração diante do Pai Celestial. A razão da oração é muito importante, a razão pela qual você mais ora. E aqui nós temos, ele começando a oração, ele diz assim: oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. Você percebe aí, no versículo 16, que ele está falando de ser cheio do poder lá no íntimo. É aquela pessoa que é movida por um poder que não é dela própria. E Paulo está orando para que eles sejam assim corroborados, para que eles sejam poderosamente, não é segundo qualquer coisa não, as gloriosas riquezas, nós sejamos fortalecidos lá em nosso interior. Então, tem uma fonte aí, e a fonte ele diz: por meio do seu Espírito, por meio do seu Espírito. Nós devemos pedir sempre a Deus em nossas orações, isso não pode faltar na nossa oração, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Gente, essa é uma oração que eu faço todos os dias, e é geralmente, sabe, quando eu vou terminando a oração, eu sempre digo para Deus, e quando eu estou orando sozinho, eu estou orando com a princesa Tânia, que é aquele momento maravilhoso no começo de dia, nós lemos a Bíblia e oramos juntos, e a nossa oração constante, com muita intensidade, é de que nós sejamos vazios de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Nós precisamos de uma igreja que busque isso. Não é proibido você pedir outras coisas, você pode falar com seu pai de tudo que você necessita, mas olha, tem tantas coisas que a gente pede, que vai passar com o tempo, e que também não vai ter tanto efeito no propósito maior da nossa vida. E Paulo está orando aqui pelo propósito eterno de Deus. Se você vir lendo o livro de Efésios, você vai notar que chega nesse ponto, ele está orando para que o propósito de Deus se cumpra na vida da igreja, e para que esse propósito de Deus se cumpra na vida da igreja, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. Essa é a minha oração aqui também, agora por você. Pare um pouco onde você está, busque ao Senhor,
quer você esteja ouvindo agora, ao vivo, ou depois, pegue essa gravação, até melhor. Pare um pouco e diga: Deus, eu quero agora fazer dessa oração de ser cheio do poder do Espírito Santo, ser cheio da plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu quero parar e fazer essa oração agora, e quero, Senhor, que o Senhor enche o meu coração, que isso seja uma sede, uma fome intensa minha, de todos os dias. Fortaleça-me no poder do Espírito, que eu seja cheio do Espírito Santo. Então não se esqueça desta oração de Paulo, e ele está orando com muita intensidade ao nosso Pai, por esta razão, para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. A fonte de poder é o Espírito Santo, e a intercessão é: fortaleça-me no poder do Espírito. Aí, há duas palavras que eu quero assim, pegar lá no original, para mostrar para você como é que funciona este poder. O que Paulo está falando? A primeira palavra no grego é krataiomai. Eu não sei se estou pronunciando correto aqui, mas essa é a palavra, que significa fortalecer, que significa tornar forte. Muitas vezes nós notamos que a igreja anda, né, meio fraca assim no seu testemunho, na sua vida. Existem tantas pessoas que parece que não se desenvolvem na fé. E o pedido de oração de Paulo é que, fortalecer, tornar forte. E a outra palavra é a palavra conhecida de todos nós, que é dunamei, que significa o dínamo, o poder, né? Aqui está falando sobre poder, sobre energia. Então, Paulo está pedindo que a igreja sempre seja cheia desse fortalecimento no poder do Espírito para cumprir o seu chamado. Esse é o primeiro ponto dessa oração muito linda, muito significativa, cheia de razão, cheia de intensidade. 2, a fonte do desejo deve ser o coração. E a intercessão lá no fundo do coração deve ser assim: seja o dono do meu coração. Eu sei que talvez alguns aqui já fizeram uma declaração de amor, né? Estava lá namorando, noivo, ou no casamento, e eu sei, entregou o seu coração. Você que é o rapaz, chegou ali para a moça, cheio daquela paixão, e falou: meu coração te pertence. E da mesma forma, né, a moça chega para o rapaz ali e diz: eu entrego meu coração para você. E essa entrega, quando a pessoa está apaixonada, é feita com muita intensidade, não é verdade? A gente vê casais de namorados, de noivos, que eles fazem assim, coisas fora do comum, porque eles estão muito apaixonados e aquilo está lá dentro do coração deles. Eles não precisam que alguém fale o que eles têm que dizer, eles não precisam que alguém fale: dê atenção, vai lá, fala com ele, fala com ela, não precisa. Nesse momento que eles estão apaixonados, quer o tempo todo estar junto, o tempo inteiro estar percebendo o que pode fazer para agradar aquela pessoa, não é verdade? Pois é. Essa questão de a quem pertence o seu coração, eu sei que nós estamos falando de um romance, mas aqui Paulo está falando sobre ali o teu coração, de uma maneira de todo o seu ser, falando, vou usar do ponto de vista espiritual, a quem pertence o seu coração, quem é o dono do seu coração. E a oração de Paulo é que o nosso coração pertença totalmente a Jesus. Então, olha só, lá no versículo 17, Paulo diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Vou parar por aqui a leitura, só para destacar algumas coisas aqui, sobre o coração e esse desejo de que
Jesus seja o dono do nosso coração. Há dois verbos semelhantes no grego para definir habitação. O primeiro é o paroikel, a palavra que está aí no original, que significa habitar provisoriamente. Percebe? Habitar provisoriamente, paroikel. E aí a palavra katoikel, habitação permanente, que é a palavra que aparece no texto, essa sim é a que aparece no texto, tem o sentido de habitar permanentemente. Então veja só, uma provisoriamente e a outra permanentemente. Cristo habita em nossos corações para sempre. Deve ser assim. Não deve habitar apenas como um visitante, mas como proprietário permanente e assim sendo deve reinar em nossos corações. Bom, eu estava usando aqui uma comparação quando você entrega romanticamente seu coração a uma outra pessoa. E eu quero dizer que não há nada de errado nisso aqui no que diz respeito ao romance. Mas mesmo no romance, às vezes você diz para alguém assim, olha, meu coração te pertence, recebe aquela mesma paixão do outro lado, mas às vezes, com o decorrer do tempo, tanto você como a outra pessoa percebem o seguinte, olha, eu acho que não vai dar não dá certo isso não. E aí vocês rompem com aquilo. Isso aí demonstra que aquele desejo dentro do coração era um habitante que não era permanente. É que nem, eu acho que o texto aqui e essas duas palavras, a gente pode entender muito bem como é assim, às vezes você vai a um hotel, você habita naquele hotel, inclusive no espanhol, né? Acho que é o espanhol que no hotel os quartos são habitaciones, habitação, 1, 2, tal. Mas você no hotel você só está de passagem. Já quando você compra uma casa, aquela habitação é uma habitação a longo prazo, não é verdade? É a diferença entre você estar de passagem e num lugar onde você habita durante muito tempo. Usando esses dois tipos de linguagem, dá para perceber que tem coisas que você faz que você sabe que vai ser por um tempo só. Mas Paulo, ele está orando, e isso deve ser a nossa oração contínua, de sempre estar dizendo a Deus, lá no nosso coração, Deus, eu não quero que o Senhor habitar em mim seja uma coisa assim, passageira, sabe? Eu quero que o Senhor habite aqui no meu coração permanentemente. E sabe, habite no meu coração como o proprietário do meu coração. Não como alguém que está de passagem no meu coração, não. Eu quero que o Senhor habite no meu coração como proprietário do meu coração. Eu quero que o Senhor habite permanentemente em meu coração. Você percebeu a diferença? Então, a sua oração tem sido essa? Porque se você faz essa oração e diz assim, eu quero, agora Deus, eu vou orar, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E muitas pessoas não são cheias do Espírito Santo, porque elas não se entregaram ainda completamente ao Senhor Jesus. Eu já vi pessoas que estavam na igreja, uma vez eu conheci a história de uma jovem, que ela sempre ia à igreja, a hora que ia falar, quem quer aceitar Jesus, ela levantava a mão. Mas aí ela se afastava, ela voltava, aí levantava a mão de novo, aí se afastava, ela voltava e tudo mais. Aliás, um jovem. E teve um dia lá que ele passou por um acidente na estrada e ele estava atrás de um caminhão e ele foi sair para ultrapassar, ele viu que não dava, ele voltou, mas quando ele voltou, ele entrou ali embaixo daquela carreta. E depois de um tempo, o pastor daquela igreja não viu mais aquele jovem que estava assim, afastado naquele tempo. Mas aquele jovem voltou depois de um tempo para conversar com o pastor. E o pastor falou, como é que está você? Falou, pastor, eu acho que eu já te dei bastante trabalho, né? Eu vinha, citava Jesus e falava, aí me afastava, aceitava Jesus. Mas eu quero dizer, pastor, que eu não fazia aquilo de todo o meu coração. Mas ele conta que quando ele teve aquele acidente,
A hora que ele voltou e viu que ele ia ter um problema sério, ele disse: Senhor meu Deus, se o Senhor me livrar, vê o que um susto faz, né, gente? Se o Senhor me livrar deste acidente, para que eu tenha vida, eu quero de verdade entregar toda a minha vida ao Senhor Jesus. E ali ele fez uma decisão completa. E eu creio que quando a pessoa faz uma decisão completa, uma renúncia integral, que ele diz assim: não, eu quero que Cristo habite em meu coração como o Senhor da minha vida, eu me entrego mesmo, essa pessoa passa a ser cheia do Espírito Santo, e a vida dela muda, tudo em volta muda, as pessoas percebem que agora não é a mesma pessoa, porque agora verdadeiramente o dono do coração dessa pessoa é Jesus. Agora vamos para o 3, fonte da apropriação, a mente, para que o fogo do propósito eterno de Deus esteja sempre aceso em nossos corações, para que a gente possa estar constantemente fazendo e cumprindo com o propósito de Deus para nossas vidas. A nossa mente também, nosso coração, mas a nossa mente também tem que ser trabalhada. E a nossa intercessão deve ser: dá-me a mente do amor. Olha só, eu parei ali a leitura naquela hora, né? E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A marca da nova humanidade que Cristo veio criar tem como a virtude principal o amor. Estou lendo aqui uma citação de John Stott. O amor de Cristo, presta atenção nisso, é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar toda a eternidade, e suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, e suficientemente alto para levá-los aos céus. Isso é lindo ou não, gente? É lindo demais. Eu fiquei pensando assim, agradeço muito a Deus pela vida dos mestres, de gente que mergulha na palavra, e tirar algo tão precioso disso aqui. Posso ler de novo? Eu vou ler de novo para você. Ó. A marca da nova humanidade que Cristo veio criar tem como virtude principal o amor. A marca da nova humanidade que Cristo veio criar tem como virtude principal o amor. O amor de Cristo, olha só, é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, e suficientemente alto para levá-lo aos céus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E sabe por que Paulo fala assim? No final ele diz: toda a plenitude de Deus. Porque Deus é o quê? Deus é amor. Se você está cheio do Espírito, se Cristo habita em seu coração como Senhor da sua vida, então você vai estar cheio do quê? Você vai estar cheio do quê? Você vai estar cheio do amor, que é a plenitude de Deus, porque Deus é amor. E se você está cheio do Espírito Santo, é isso que vai exalar da sua vida. Como está o seu amor? O seu amor aí dentro da sua casa? Você tem um coração sempre pronto para amar, para perdoar? Como está o seu amor nos seus relacionamentos entre os seus amigos? Você fica guardando aquele rancor, aquele ressentimento? Lembre-se que a perfeita expressão do amor de Deus é Cristo Jesus, que nos ensinou de verdade
que nós devemos abençoar os que nos amaldiçoam. Nós devemos orar por aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que se colocam contra. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós devemos amar até aqueles que são nossos inimigos. Nós todos, irmãos, éramos inimigos de Deus e Jesus morreu numa cruz por nós, pedindo perdão pelos nossos pecados, pagando, aliás, o preço pelos nossos pecados. E mesmo ali, sofrendo vergonha, dor, sendo cruelmente castigado, ele podia sentir uma certa repulsa pela humanidade, sentindo toda aquela dor e humilhação. Mas ele aqui naquele momento, ele ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que expressão de alguém que é perdoador. Nós devemos estar cheios desse amor, para que nós possamos expressar exatamente a plenitude de Deus. Você tem orado por isso? Você tem orado para que você tenha a mente do amor, expresse esse amor cotidianamente para aqueles que estão perto, para aqueles que você convive, quem sabe, quase que cotidianamente, ou para aqueles que estão um pouco mais distantes, mas que você convive eventualmente. Você tem raiva de alguém, você tem ódio de alguém. Talvez seja o momento de você pedir a Deus: ó Deus, me dá a mente do amor. E por último, temos aqui outra fonte, que é a fonte do sucesso. Nosso sucesso vem de Deus. E nós devemos dar continuamente glória a Deus. Veja lá, Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Às vezes a gente aqui tira várias ênfases aqui do infinitamente mais do que tudo que pedimos. A gente põe a ênfase no pedimos, né? A gente põe a ênfase no pensamos, porque a gente quer receber o que a gente pede. E a gente fala assim: ele vai me dar, porque Ele é todo poderoso. Mas o foco teria que ser um pouco diferente. A palavra para infinitamente mais é uper ek perusso, o que é um grande pleonasmo. Paulo usou aqui de uma hipérbole para falar sobre algo que não dá nem para aquilatar. Qual o tamanho do poder de Deus? O poder de Deus é isso aí. Porque só a palavra perisso, que é a última que aparece aqui, já significa abundantemente, abundância. E aí vem precedido de duas preposições que intensifica muito mais isso. Muito mais. Enfim, temos que ir pela tradução aqui, né? Infinitamente mais. Mas veja só, por que ele está fazendo isso? Porque ele está dando glória a Deus. Não é para a gente pegar e dizer assim: Deus, então eu vou pedir tudo para Ele, qualquer coisa. Porque a Bíblia também nos alerta: pedir e não recebem, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastarem em vossos próprios prazeres, é o que Tiago diz. O que Paulo está querendo aqui, ele está dando ênfase ao poder de Deus, para que quando nós oremos, a gente glorifique o poder de Deus. E afinal de contas, esse Deus é tão maravilhoso, Ele é um Pai tão lindo, que Ele está fazendo coisa pela gente o tempo todo, mesmo quando a gente não pede, né? É isso, Deus é assim. E nós devemos sempre dar glória a Deus, e que a nossa intercessão seja sempre: seja tudo para a sua glória, seja tudo para a sua glória. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Até aquilo que você não está pensando em pedir, mas Ele sabe que você precisa, Ele já tem dado. Principalmente pelo fato de que Ele já deu tudo para nós, o nosso tudo é Jesus.
O nosso tudo é Jesus. Em Cristo Jesus nós já temos tudo que nós precisamos. Acontecem coisas muito lindas, né, gente? Maravilhosas. E às vezes a gente passa batido por essas coisas, porque o Pai que pode fazer infinitamente mais e que faz até aquilo que nós ainda nem pedimos, mas o que nós estamos pensando é maravilhoso demais. Eu tive o prazer de, nesta semana, pela segunda vez, me tornar vovô. Vovô 2 vezes, assim. E porque a Luísa, a princesa Luísa, linda, maravilhosa, filho do meu filho mais velho, minha netinha linda, maravilhosa. Você sabe como que é neto, né? E agora, o meu filho mais novo, Gabriel, teve a sua filhinha também, a Manuela. Pensa uma coisa fofa, gente. Ela já nasceu muito, muito, muito linda. E sabe, quando eu estava olhando para a Manuela, assim como foi com a Luísa, olha aquele serzinho pequenininho, lindo, maravilhoso. Gente, é lindo demais. E pensa, se eu no meu raciocínio, podia... Não, Deus está fazendo infinitamente mais. Ele está nos dando sempre, até aquilo que nós nem pedimos ainda, nem saiu dos nossos lábios. Coisas maravilhosas, dádivas de Deus. Eu não sei o que você tem recebido aí, que você fala assim, poxa, olha só, eu trabalhei, eu mereço isso. É aquela coisa da meritocracia, né? Que eu sei que é válido conversar sobre meritocracia em alguns campos. Mas nós, que somos filhos de Deus, que entendemos que tudo que somos e temos vem dele, devemos estar em todo o tempo achando razões para dar graças a Deus e para dizer, Deus, que tudo que o Senhor tem me dado, o que eu agradeço de todo o coração, que tudo seja para a tua glória. O que não for para a tua glória, Deus, nem quero. Às vezes você está desejando alguma coisa que você sabe que Deus pode dar. Sim, Deus pode fazer tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Mas você já parou para pensar se aquilo vai ser para a glória de Deus, ou se de repente vai ser para a sua própria, para o seu próprio fracasso, seu próprio insucesso? Pare para pensar nisso. E na sua oração, sempre peça a Deus, Deus, eu quero sempre ter tudo. E se na minha oração eu pedir alguma coisa que não é para a tua glória, esquece, Deus. Eu quero que tudo seja para a sua glória. E mais uma vez, já terminando, eu quero citar John Stott, que diz assim, a Ele seja a glória, exclama Paulo, a este Deus com poder para ressuscitar, a único que pode fazer com que o sonho se torne realidade. O poder vem da parte dele, a glória deve ser dada a Ele. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Toda a oração de Paulo é uma oração pela igreja. Tem gente que vive, nós, temos essa tendência de sermos muito individualistas. A oração de Paulo aqui é pela igreja, nós fazemos parte de uma igreja. Nós temos que estar envolvidos no corpo de Cristo, para que tudo isso que nós oramos, que nós pedimos, possa vir em Cristo Jesus, que é o cabeça para o corpo, que somos nós todos juntos. É por isso que nós devemos andar sempre juntos, é por isso que nós devemos pensar no propósito de Deus, não somente uma coisa assim, não vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida, o irmão lá tem outro propósito para a vida dele, cada um na sua, cada um por si, Deus por todos. Não existe isso, gente. O meu propósito de vida está conectado com o propósito de vida dos irmãos, está conectado com o propósito da vida na igreja, em comunidade. Por isso, nós devemos viver em comunidade para que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida,
que você, a partir de hoje, pense um pouquinho mais sobre como você tem orado. E você preste atenção quanto tempo você ocupa só intercedendo por si, quando muito pela sua família. E quanto tempo você tem intercedido para que você seja cheio do Espírito Santo, fortalecido no poder do Espírito Santo. Quanto você tem orado na sua oração e tem dito: Deus, se tem alguma coisa no meu coração que ainda não se rendeu ao Senhor, que eu me renda, que eu me renda, que eu me renda. Quanto tempo você tem dedicado a sua oração para ganhar a mente do amor, ter a plenitude de Deus que é o amor. E quanto tempo você passa em sua oração, tendo aqueles momentos de agradecer e dizer assim: Deus, tudo seja para a sua glória, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, quero orar pela igreja. Deus, abençoa-nos enquanto igreja, e cada um de nós que compõe a tua igreja, para que nós possamos, ó Deus, atentar sempre para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo, ajuda-nos como igreja a esvaziarmos de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito Santo, que a igreja na terra seja uma igreja poderosa, que atue calcada no poder de Deus. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, possa verdadeiramente estar aqui, ó, tomando conta de todo o nosso coração, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nos move. Acende esse fogo do propósito eterno, Pai, nós pedimos que nós ganhemos essa mente do amor, que nós sejamos tão plenos de Deus, que nós sejamos plenos do amor de Deus, e expressemos esse amor de Deus em todos os nossos relacionamentos. E Pai, nós oramos que tudo em nossas vidas, na vida da igreja, seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo possa vir sobre a igreja aqui e em toda a terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha uma semana super de Deus. Seja feliz, seja animado e viva intensamente o propósito de Deus.